Deputado Zé Neto, tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, primeiro, parabenizar pela presente discussão, saudar os representantes do CEPEC, do Ministério da Economia, em nome do senhor Carlos Alexandre, pela estadia aqui na casa e pela boa vontade em atender nosso chamado. Um momento dificílimo nós estamos vivendo, inclusive ontem toda a imprensa divulgou dados que são, por demais, estarrecedores. De 2014 para cá, o PIB chegou a menos 3,5, menos 3,3, subiu a 1,1, a previsão era de crescimento de mais de 2,5. Ontem a previsão já está em 1,1, já caindo, inclusive, que estava em 1,5. As previsões foram mudadas, é a 9ª vez nos últimos meses, depois da posse do presidente, a 9ª mudança. Isso cria um processo extremamente preocupante. Nossa indústria tem os piores índices de toda a história, isso de 2014 para cá, o que deixa essa casa com mais responsabilidade ainda. Porque tudo começou, no meu ponto de vista, nas pautas bombas. Um processo político, de discussão política, e que havia uma divergência política que foi trazida para esta casa e que, para mim, viabilizou o segundo governo da presidenta Dilma. Não vou cair aqui no mérito, mas vou levantar fatos reais e as pautas bombas daí em diante, todo mundo já sabe o que aconteceu. Eu acho que essa situação dá a esta casa uma necessidade de amadurecimento e de responsabilidade bem maior do que tínhamos no passado, e esta comissão ela faz um papel relevante por demais. E aí, presidente Bosco, são esses debates que vão nos dar nutrientes para que nós possamos avançar. Eu ouvi aqui, tanto do deputado Vitor como do deputado Vinícius, e concordo muito com o deputado Vitor quando ele colocou da necessidade que nós temos de avançar, principalmente na política tributária. Não vamos avançar em nada se não sairmos dessa estagnação do ponto de vista tributário. Há uma estagnação e uma preservação de, me desculpem, regalias de alguns setores. Regalias. Eu acho até, eu poderia chamar assim até mais de estupidez econômica, porque temos que ter coragem de enfrentar essa realidade. Dos 15 gargalos, segundo a CNI, que temos no Brasil para a produtividade, são 12 gargalos domésticos. Isso a gente tem que enfrentar. E por que a gente não evolui? Nosso imposto é regressivo. Inclusive, eu queria propor ao presidente Bosco que a gente fizesse um debate aqui, avançado, sobre imposto regressivo, imposto progressivo e como o mundo absorve essas vertentes. Porque nós temos aqui um imposto regressivo. E com a recessão, piora muito mais a situação de toda a nossa produtividade. Eu queria, inclusive, deixar aqui provocações, porque falar em produtividade, modernização e cortar recursos da construção civil, me desculpe, o governo está totalmente equivocado. A construção civil é um dos patamares de maior tecnologia e modernidade que nós tivemos aqui nos últimos anos em termos de evolução. A construção civil nossa, ela é algo que nós podemos nos honrar. E ela está tendo cortes absurdos, principalmente no Minha Casa Minha Vida. Vocês estão falando aqui de produtividade e modernização e que não tem mão de obra, informação, mas infelizmente, o governo está atacando o Sistema S. Tem alguma coisa para resolver no Pronatec? Pode até ter. Mas o Pronatec é para ser melhorado, modernizado, ampliado. E não estrangulado. A CNI chega aqui e reclamar de que há um ataque frontal ao Sistema S. Isso é algo que a gente não pode ouvir. E eu digo isso longe de qualquer ideologia. Eu sou do Partido dos Trabalhadores. Mas aprendi no meu estado, que é a Bahia, que o melhor caminho é sempre o diálogo. Não é à toa que nós estamos lá com 3 vitórias em primeiro turno, nessa última nós tivemos 75% dos votos. Isso acontece se a gente tiver a capacidade de, ao invés de ficarmos aqui tripudiando a questão ideológica, como inclusive, infelizmente, o governo ainda não entendeu que tem que sair do palanque, ou a gente vai aqui ver o Brasil deslizar ainda mais em erros que não tem mais por que suportar. Então, eu queria deixar essa provocação também. Por que é que estão sendo feitos cortes na construção civil? Por que é que nós estamos fazendo cortes no fomento? Por que é que a gente não melhora o BNDES?
ao invés de querer agora criar situações que podem ainda dificultar mais o acesso a crédito, e que a gente aqui, por fim, tenha, acima de tudo, para mim, uma interação maior entre a CPEC e a política internacional. Nós tivemos aqui, há poucos dias, uma discussão sobre política internacional, Carlos Alexandre e os demais representantes do governo, que nós saímos daqui estarrecidos com a incapacidade de sintonizar. De repente, a parte tecnológica precisa de que venha aí a política dos ex. Tudo bem, vamos trazer para cá o que a gente não produz no Brasil. Mas se a gente trouxer de forma desordenada, a gente vai acabar destruindo ainda mais as condições da indústria. Porque aí a indústria vai dizer, é como quem diz, ó, não precisa mais de vocês evoluírem nada. Então tem que ter tudo um equilíbrio, um diálogo, uma sintonia fina. O setor de bens e serviços chegou aqui e disse, ó, bota uma língua de fora. Nós vamos, até o meio do ano, se não mudar a política econômica do governo, é política de fomento e é política de entendimento, nós vamos ter a maior crise da história do setor de bens e serviços. Então, eu acho que está no momento da gente aprofundar. Queria deixar essas duas provocações. É preciso que a gente tenha mais interatividade entre o que a gente produz de política econômica interna com o que está se fazendo na política externa, que para mim é um desastre. Está acontecendo. Olha, o governador Rui Costa acabou de fazer uma viagem à China, está voltando hoje. O que ele trouxe de lá, olha, eu vou dar aqui só rapidinho, 7 bilhões de dólares para construir um grande polo industrial na Bahia. Mais 1 bilhão de dólares para investimentos outros. Mais um caminho importante aí para construir a ponte Salvador-Itaparica e construir também, e acabar de construir a FIOL, que é a ferrovia Oeste-Leste. Tudo isso com a China, que é um parceiro importante. Os estados estão tentando um caminho. E me parece que, no âmbito federal, há uma falta de sintonia com esse movimento que está sendo feito pelos estados. Então, não seria a hora também de haver uma maior sincronia do ponto de vista econômico, para que as decisões econômicas tomadas aqui, a nível federal, não tivessem mais interatividade com nossos secretários de Fazenda, com nossos governadores, eu digo nossos, que são os do Brasil inteiro, para que com isso a gente pudesse ter um processo de harmonização e de busca de interesses que pudesse nos tirar dessa profunda crise que nós estamos a viver.